Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Depois do vídeo sobre a correção da atividade, vamos falar um pouquinho sobre bipolaridade e multipolaridade. É extremamente importante esse conteúdo, para a gente tentar entender um pouquinho esse contexto é, histórico, esse contexto relacionado às disputas territoriais. Quando a gente fala desses elementos relacionados a essa bipolaridade, eu estou falando justamente da Guerra Fria, né? Guerra Fria é essa que gerou uma divisão no cenário internacional, divisão essa que provocou mudança no contexto de sociedade, tendo ali Estados Unidos adotando e liderando o bloco capitalista e União Soviética apoiando e liderando o bloco socialista, né? Então, nesse sentido, por ter ali duas grandes potências tentando dominar o cenário internacional, deu-se então esse nome de uma guerra de um mundo bipolar, ou seja, uma bipolaridade presente no planeta, tendo duas grandes lideranças com ideologias diferentes, com modelos econômicos diferentes, tentando dominar o planeta, né? Então, nesse contexto, surge aí a Guerra Fria, tá bom? Que eu já mencionei para vocês, que foi uma disputa ideológica de ideias entre um lado capitalista e um lado socialista. Nessa disputa ideológica, muitos países foram influenciados. Tá? Nesse sentido de ser influenciado, qual era a intenção? Países capitalistas, União Soviética tentando buscar países para seguir o modelo socialista, Estados Unidos buscando países para seguir o modelo capitalista, né? Então, nesse contexto, a Europa ficou dividida, né? Parte da Europa aderiu ao bloco capitalista e outra parte da Europa seguiu o bloco socialista, parte socialista e parte capitalista, tá bom? A parte oeste seguiu o modelo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e a parte leste, a parte oriental, modelo socialista, liderado ali pelos Estados Unidos. Nesse cenário de Guerra Fria, algumas alianças foram estabelecidas, alguns elementos ideológicos, militares foram estabelecidos. Então, nesse cenário, os Estados Unidos criou ali dois projetos importantes para aquela época, que foi a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A ideia da OTAN é justamente tentar proteger o litoral da Europa, pois com medo de alguma invasão, ataque do bloco socialista, e o sistema capitalista também, os Estados Unidos, na verdade, investiu nos países da Europa, principalmente os países da parte ocidental. Para quê? Para esses países não mudar de lado, para esses países não ter uma interferência do bloco socialista. Então, nesse contexto, foi desenvolvido um plano Marshall, que foi o plano de tentar ajudar a Europa para não trocar de lado, para não sofrer influência do bloco socialista. A União Soviética também criou um bloco, que foi o Pacto de Varsóvia. A ideia desse Pacto de Varsóvia era também uma aliança militar, com o intuito de fortalecer e unir ainda mais o bloco socialista, com o intuito delas permanecerem fortes e conseguir derrubar o sistema capitalista, tá bom? Nesse cenário de Guerra Fria, alguns elementos começaram a surgir, começaram a provocar impactos na sociedade em geral, principalmente a corrida militar, ou seja, corrida bélica, ou seja, o país, o grupo que buscasse maior poder bélico, maior poder militar, seria um país mais soberano, mais importante no cenário internacional, e também a corrida espacial, buscando aí tecnologia espacial, lançamento de satélites, alcançar o espaço sideral. Sendo que essa Guerra Fria, que não teve uma disputa, uma guerra física entre Estados Unidos e União Soviética,
foi uma guerra ideológica, mas em outras áreas do planeta teve sim conflitos. Teve sim esses conflitos ideológicos, teve sim esses conflitos mais travados, conflitos mais sérios, que foi justamente a Guerra do Vietnã, entre 1959 a 1975, que disputas capitalista e socialista dentro do Vietnã, e a Guerra das Coreias, de 1951 a 1953, embate direto entre esses dois países e gerou essa divisão, tendo uma Coreia do Sul capitalista e uma Coreia do Norte ali com um regime ditatorial, tendo esse rigoroso governo dentro da Coreia do Norte. Então, teve essas disputas, tá? Teve essas guerras durante a Guerra Fria, mas entre Estados Unidos e União Soviética não teve uma disputa mais física, não teve uma guerra mais séria a ser travada, a não ser a guerra ideológica mesmo, né? Pessoal, eu falei com vocês nas aulas, na aula, no vídeo anterior, de elementos que levaram ao fim da União Soviética. A União Soviética se endividou, a União Soviética não investiu em setores industriais, a União Soviética não investiu em setores agrícolas, a população da União Soviética começaram a passar por muitas dificuldades, algumas minorias étnicas dentro ali da União Soviética começaram a ser contra também ao governo, começaram a surgir grupos menores que estavam pressionando o governo, e isso levou ao fim da União Soviética. Ou seja, em 1991 acaba a Guerra Fria, a União Soviética sai derrotada, Estados Unidos assume o poder, Estados Unidos sai vitorioso dessa disputa, sistema capitalista dominando o cenário internacional. Porém, nesse cenário pós-Guerra Fria, outras áreas começaram a se destacar pelo mundo em termos de importância, em termos de influência, em termos de interferência geopolítica, ou seja, áreas importantes no cenário global, ou seja, outras áreas começaram a aparecer nesse quesito. Então, com isso, gerou-se uma multipolaridade, ou seja, outras áreas do planeta começaram a se destacar no cenário econômico. Então, nós temos aí hoje Estados Unidos, né? Na América domina, ou seja, tem um poder imenso sobre o continente americano, tem um poder imenso sobre outros países do mundo. Temos também Europa, com a União Europeia, basicamente. Muitos países ali na Europa seguem a União Europeia, o principal bloco econômico do mundo, tendo ali Alemanha, Itália, França, Portugal, Espanha. O Reino Unido saiu no início do ano, não faz parte mais da União Europeia. No ano que vem, no ano, nós vamos estudar muito sobre isso. Temos hoje Oriente Médio, país ali riquíssimo em petróleo, país riquíssimo nesse cenário econômico internacional, tem seus problemas também geopolíticos, de guerras, disputas, terrorismo nessa área. Rússia, como uma grande liderança hoje no cenário geopolítico internacional, riquíssimo em petróleo, tem um poder muito importante no cenário internacional. A Rússia conseguiu se reerguer após o fim da Guerra Fria, ou seja, elementos políticos, decisões políticas dentro da Rússia foram importantes para reerguer a Rússia, tornando a Rússia um país muito importante hoje em dia, principalmente com a atuação e interferência do presidente Vladimir Putin, que criou ali elementos para o crescimento da União Soviética. Temos China, um dos países que mais cresce no mundo no cenário internacional, país ali que tem um poder econômico, geopolítico também importantíssimo, principalmente quando se trata de tecnologia, quando se fazem avanços tecnológicos, e não podemos deixar de falar do Japão, essa potência mundial hoje em dia, país que conseguiu tornar a Ásia um símbolo da tecnologia, símbolo do investimento tecnológico, ou seja, um país muito importante para a economia global. Então, após a Guerra Fria, outros países, outras áreas de influência começaram a surgir e tornando essa área uma área
importantes, essas áreas importantes para a geopolítica internacional. Então, por isso que essas áreas deram o nome de uma multipolaridade, ou seja, países importantes, áreas importantes do globo terrestre que têm força, têm poder, têm interferência geopolítica, têm soberania sobre algumas decisões, tá ok? Então, basicamente é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu, oitavo ano.